Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise de Vale. Vamos ver aí como é que a gente fechou essa semana, se a gente continua com a nossa análise de tendência de alta ou se a gente encontrou aí uma resistência muito forte e a gente pode voltar a corrigir, tá? Vamos dar uma olhada na tendência aí para as próximas semanas, próximos meses. Beleza? Vamos começar aqui então passando rápido pelos fundamentos, tá? Vale dispensa apresentações. Valor atual 68,16, valorização nos últimos 12 meses 4,49%, dividendos 5,92% nos últimos 12 meses, nada mal. Passando aqui preço sobre valor patrimonial 1,65, então tá dentro da média, nada demais. Preço sobre o lucro também 5,43, dentro da média. Passando aqui um pouquinho mais para baixo, a gente vê o lucro da empresa se mantém nos últimos dois anos bem estável e provavelmente aí esse ano a gente deve ficar um pouquinho abaixo pela questão aí do preço do minério, tá? Já olhando aqui na questão do financeiro aqui, dívida líquida 42 bilhões, é uma dívida alta, mas tudo dentro do normal aí para o setor, não é uma empresa muito endividada, então com certeza a Vale é uma empresa sólida, como eu disse, dispensa apresentações. Voltando aqui então para o gráfico, que é o que nos interessa mais, a gente está aqui justamente na mesma região que a gente já estava das últimas vezes, tá? A gente já teve aí 3 toques nessa reta, 3 toques na parte superior, tá? Então a gente está numa formação aí de triângulo bem clara, tá? Então a gente já consegue identificar isso aqui de largada já. A gente vê aqui também no semanal a formação de todo esse volume de negociação justamente nessa região, onde a gente tem aí esse grande volume do semanal aqui que a gente tentou perder, que justamente formou essa armadilha, mas a gente consegue ver por essa acumulação toda que a gente está preso justamente nessa região de volume, ó. Tentou perder o fundo, não conseguiu, tocou uma vez e tocou 2 vezes nesse topo, tá? Então, isso tudo indica já que no semanal nos mostra uma possível correção ou pelo menos acumulação dentro dessa faixa de preço dos 71 até aí os 60, mais ou menos, tá? Então, o semanal já nos dá essas informações. Vamos passar para o gráfico diário para justamente dar uma melhorada na nossa análise, tá? Aqui, provavelmente formando já o que a gente tinha trazido até num short, se não me falha a memória, quando a gente estava testando aqui o topo, tá? Então, quem está inscrito no canal já está atento aí nessa possibilidade. Quem não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações aí para não ficar de fora dessa análise aí da Vale e várias outras aí que eu trago para o canal, para ficar aí atualizado do que mais acontece aí de importante na bolsa. Vou deixar também na descrição um guia que eu construí justamente mostrando todo esse sistema que eu uso para operar. Preço baratinho, quando adquire ganha acesso aí ao grupo exclusivo do Telegram. Link vai ficar na descrição. Seguindo aqui, no diário a gente já destaca que com certeza esse alto volume, onde a gente trouxe várias análises insistindo justamente que essa seria uma região de suporte muito forte, tá? A gente fez um teste aqui, fez um falso rompimento aqui com uma acumulação, ó, jogou para cima, testou e voltou a subir, tá? Então aqui a gente já tinha dado vários indícios que essa era uma região muito importante do gráfico, tá? Agora a gente teve esse movimento forte de rejeição da perda dessa região, onde a gente rompeu esse topo e a gente não conseguiu se manter acima desse topo aqui dos 71, tá? Então a gente justamente tinha trazido já na nossa análise nos shorts que se a gente não tivesse força para se manter acima dessa região, a gente ia construir justamente esse padrão de rejeição de baixa, tá? Então a gente fez uma queda forte, rejeitou esse movimento de queda com uma alta, quase praticamente na mesma força, e agora, por não se manter acima desse topo, a gente deve construir alguma espécie de correção, tá? O que a gente pode imaginar aí de alvos para a ação da Vale, tá? Eu trabalharia com um cenário aqui pensando em correção, tá? Por enquanto é o cenário mais provável. Então a gente pode
trabalhar justamente aqui, ó, com essa formação de fundo, onde aqui é um fundo formado, a gente teve a rejeição desse fundo, fazendo um movimento forte para cima, e o mais provável é que a gente volte para testar justamente essa reta e a formação desses dois fundos aqui, tá? Então a gente tem uma grande chance de ver o preço retornando para casa dos R$ 63,00, onde a gente tem aqui essa região de suporte aqui interessante, tá? Mas eu ficaria de olho primeiro, com certeza, nessa região aqui que é o maior volume de negociação, aqui na casa dos 65, tá? Então pensando em baixa, primeiro alvo 65, segundo alvo lá na casa dos 64, tá? Então aí a gente trabalharia com esse cenário pensando apenas em correção, tá? Agora vamos passar para o semanal de novo para a gente fazer aí projeções para um possível aí cenário de alta, tá? Primeiro a gente não conseguindo suportar essa reta na casa aqui do 64 e perdendo essa região aqui ó do 62, tá? A gente já fica com um cenário bem baixista, onde a gente poderia aí retornar lá na casa dos R$ 45,00. Tá? Então a gente tem que ficar bem atento nessa região. Não é o cenário base por enquanto, mas a gente tem que ficar muito atento, tá? R$ 61,00 aí, valor chave, pensando aí na continuação da tendência de alta para ação. Confirmando essa região como suporte, tá? Onde a gente validaria justamente o teste dessa região na casa dos 63, vamos botar aqui um valorzinho redondo, tá? A gente pode imaginar como primeiro alvo o fechamento do gap aqui, tá? Onde a gente testaria novamente o topo dessa acumulação e aí a gente fecharia o gap e depois a gente confirmando o fechamento desse gap e conseguindo trabalhar acima desse valor aqui do 68, que é uma resistência forte, abre espaço justamente para a gente se livrar dessa região. Então a gente fecharia o gap na casa dos 72 e depois a gente já teria um espaço bem livre para chegar aqui na casa dos 85 e depois lá na casa dos 93, tá? Então a gente tem que ficar muito atento aqui nas ações da Vale, porque a gente está num cenário aqui de limite, onde a gente vai encontrar um suporte que vai reverter a ação aí pelo menos no médio prazo, onde a gente vai continuar preso dentro dessa acumulação, ou a gente perde o 61 e aí o nosso alvo vai lá para casa dos R$ 45,00, tá? Então, por enquanto eu tô trabalhando com um cenário de alta, mas o mais provável é que a gente encontre aí um cenário corretivo pelo menos para o curto prazo. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise de Vale, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação que vocês querem, vocês já sabem, só deixar nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!